Bom, pessoal, neste tutorial nós vamos aprender os principais planos que devem ser obtidos no exame, assim como identificar as estruturas da anatomia normal do crânio de um recém-nascido. Na técnica básica, nós utilizamos a fontanela anterior para a realização do exame. Iniciamos o exame nos planos coronais, sendo que são 6 principais planos que devem conter no nosso exame e serem documentados. O plano mais anterior passa pelos cornos frontais dos ventrículos laterais e o plano mais posterior, que engloba a substância branca dos lobos parietal e occipital. Na primeira imagem, observamos os cornos anteriores dos ventrículos laterais, o cávum do septo pelúcido, que usualmente ele está aberto nos recém-nascidos prematuros, a fissura interhemisférica, as fissuras silvianas e os núcleos da base. Indo posteriormente, já identificamos a porção anterior do terceiro ventrículo, que é uma estrutura bastante estreita, e podemos começar a visualizar o vermes cerebelar. Movendo-se mais posteriormente, pela primeira vez conseguimos identificar os plexos coroides, que são essas estruturas bem ecogênicas no interior dos ventrículos laterais. Voltando rapidamente naqueles cortes anteriores, é importante lembrar que não devemos encontrar nenhuma estrutura ecogênica junto aos ventrículos laterais. Se por acaso nos depararmos com alguma lesão ecogênica nessa região, nesses cortes mais anteriores, provavelmente estamos diante de uma hemorragia periventricular. Bom, voltando para aquele corte mais posterior, identificamos também a porção posterior do terceiro ventrículo, o seu teto, os núcleos da base, destacando-se aqui o tálamo. E já num corte mais posterior, identificamos a porção posterior dos ventrículos laterais, com os plexos coroides em seu interior, o verme cerebelar e o tentório. Novamente, movendo-se mais para trás, identificamos os trígonos dos ventrículos laterais com o plexo coroide bastante ecogênico no interior, lembrando que não devemos confundir com hemorragia. E o último corte coronal, evidenciando a ecogenicidade da substância branca e do córtex normal. Indo agora para os cortes sagitais, devemos obter primariamente uma imagem através da linha média, visualizando o corpo caloso e o cávum do septo pelúcido. Os demais cortes devem avaliar o ventrículo lateral, o sulco caldo-talâmico e a substância branca dos lobos parietal e occipital. No corte através da linha média, podemos identificar todo o corpo caloso, o cávum, o terceiro ventrículo, o quarto ventrículo, novamente o verme cerebelar, que também é uma estrutura ecogênica que pode nos confundir com hemorragia, e superiormente ao corpo caloso, identificamos o giro do cíngulo. Movendo-se o transdutor lateralmente, cerca de 10 a 15 graus, identificamos o ventrículo lateral e o sulco caldo-talâmico. Mais lateralmente, obtemos um corte, onde conseguimos visualizar todo o ventrículo lateral e, novamente, o trígono, aquela estrutura bastante ecogênica no interior do ventrículo. Nessa imagem, é importante destacar essa ecogenicidade da substância periventricular, que muitas vezes pode nos confundir com hemorragia. Para que isso não ocorra, devemos comparar essa ecogenicidade com a ecogenicidade do trígono, sendo que o trígono sempre deve estar mais ecogênico. Se isso não ocorrer, provavelmente estaremos observando uma hemorragia periventricular. E por último, a substância branca periventricular dos lobos occipital
e parietal normais. Eu gostaria de fazer algumas considerações finais comparando o exame de um prematuro e de um exame de um recém-nascido a termo. O cérebro do prematuro, ele praticamente não contém os sulcos que são vistos bem pronunciados no recém-nascido a termo. Outra diferença marcante é que os ventrículos laterais, eles são muito estreitos, eles são muito finos no recém-nascido a termo, diferente do recém-nascido prematuro. Sabendo disso, não devemos então considerar uma dilatação ventricular em um prematuro normal e nem um edema cerebral difuso em um recém-nascido a termo normal. Bom, pessoal, então essas são as principais estruturas a serem identificadas no exame normal. E para quem tiver interesse em aprofundar mais sobre esse assunto, eu sugiro esse artigo que aborda outras janelas complementares para a realização do exame. Dou o link aí abaixo na observação. Peço a vocês que deixem seus comentários, sugestões, críticas e dúvidas para que possamos melhorar no próximo tutorial. Muito obrigada pela atenção e até lá!